E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês aqui a respeito de um assunto que a gente tem trabalhado na nossa igreja local, que é um tema sobre contracultura, né? A gente tem abordado aí ao longo das semanas temas que são contrapontos, contraculturais, dentro daquilo que a gente considera mais comum na realidade das nossas relações do dia a dia aí na sociedade, né? A própria cultura humana. Nós falamos sobre, inicialmente, o serviço como um caminho da grandeza do reino de Deus, em contraposição ao que a gente mais vê, né? Seria uma cultura de domínio, de autoridade, ou melhor, de autoritarismo, né? De evidências, de aplausos, né? Vaidade. Depois falamos sobre perdão, que bom, hoje a nossa cultura trata o perdão como se fosse algo que deve ser concedido apenas a algumas pessoas, dentro de algumas condições, enquanto que Jesus não nos dá essa opção, né? Ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 por dia a mesma pessoa, ou seja, devemos perdoar sempre, né? E também falamos na outra semana a respeito da pureza sexual, que é algo extremamente contracultural, já que a nossa cultura atualmente é completamente pornificada, né? Nós não precisamos buscar por esse tipo de coisa, né? Elas vêm até nós a partir de, músicas, filmes, séries, piadas, palavras, redes sociais, essas coisas chegam até nós mesmo que nós não queiramos, né? Em contraposição à ética do reino de Deus, que é uma ética que preza pela pureza sexual, né? E na última semana nós falamos sobre generosidade, que é um tema também bastante contracultural, já que a nossa cultura é uma cultura muitas vezes baseada na mesquinharia, naquilo que nós obtemos, sempre pensando no nosso próprio benefício. E a generosidade é justamente o contrário, é a virtude daqueles que estão dispostos a sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros. Bom, e se aqui nós somos um canal de espiritualidade cristã, nada mais cristão do que essa definição, né? A capacidade de se colocar em segundo, em terceiro, em quarto e em último lugar para o benefício das pessoas que estão, precisando, das pessoas que estão diante de nós em alguma determinada circunstância, né? E ao contrário do que muitos pensam, a generosidade não é uma virtude que está relacionada à quantidade dos bens que nós temos, né? Não é algo que porque eu sou muito rico, agora eu posso ser generoso. Ou o contrário, né? Às vezes as pessoas acham que o fato de ter muito dinheiro necessariamente torna as pessoas más. Mas na verdade você mesmo conhece pessoas que são muito ricas e também são muito generosas. Pessoas que têm um coração disposto a servir, a entregar os seus bens para benefício de outras pessoas. São pessoas gentis, pessoas que se conseguem sentir a dor das pessoas ao seu redor. E, em contraposição, eu sei também que você conhece ricos que não são generosos, são pessoas mesquinhas, pessoas arrogantes, pessoas que não são capazes de sentir, de sensibilizar pelos outros que estão ao seu redor. E, por outro lado, você também conhece pessoas pobres, que são muito generosas, pessoas que talvez a única coisa que elas não têm é dinheiro, mas elas têm um coração aberto, elas amam se relacionar com outros, elas são sensíveis, elas estão dispostas a ajudar, a aconselhar, a servir, são hospitaleiras, né? E também você conhece pessoas pobres que são mesquinhas, que são arrogantes, que são más, né? O que eu quero dizer com isso é que a generosidade não tem a ver com a quantidade dos nossos bens, tem a ver com a qualidade do nosso coração, né? Aquilo que nós deixamos Deus produzir em nós. Bom, e se nós somos cristãos, bom, nós não temos muito que para onde fugir, né? Porque o nosso Deus é um Deus generoso. Né? Deus se apresenta biblicamente como aquele que vem até nós, mesmo quando nós não nos interessávamos por ele, mesmo quando nós nos rebelávamos contra ele, mesmo quando nós duvidávamos de tudo que ele falava, de tudo que ele considera bom, belo, justo, mesmo assim ele veio até nós em amor. Deus veio até nós de maneira generosa, nos chamou para conversar, resolveu o nosso problema, pagou a conta que não era dele. Qual é o nome disso? Generosidade. E se nós cremos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós temos necessariamente que viver uma vida, buscar viver uma vida que reflita essa imagem, né? Não de maneira moralista, não de maneira meramente religiosa, mas a partir de uma transformação de consciência promovida pelo amor e pela generosidade do próprio Deus, mesmo diante da nossa mesquinharia, mesmo diante da nossa maldade. E uma coisa que me faz temer muito é que isso pode parecer algo maravilhoso, né? Isso pode fazer muito sentido, mas eu vejo uma teologia entrando em muitas igrejas falando justamente o contrário, né? Usando a Bíblia, usando Deus no sentido de obter benefícios a partir dele, como se seguir a Deus fosse uma maneira da gente se dar bem na vida, de ter sucesso pessoal e de conseguir alcançar sonhos que nós tanto gostaríamos. E isso é muito perigoso, né? Eu não digo isso como quem duvida de que Deus pode realmente nos abençoar, porque sim, Ele nos abençoa, mas
usar Deus como um amuleto para obter aquilo que eu tanto quero, não é o que a Bíblia fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, para que nós sejamos generosos, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso próprio conforto, do nosso próprio eu, né? O cristianismo não é um lugar onde a gente vai simplesmente encontrar os nossos benefícios. Pelo contrário, nós vamos despejar as nossas bênçãos em direção às pessoas que precisam, né? E quando nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos cumprir aquilo que Jesus falou a respeito de salgar o mundo e iluminá-lo. Quando nós colocamos as nossas prioridades em segundo, terceiro, em quarto lugar e colocamos as prioridades de Deus, que são as pessoas, em primeiro, todo mundo consegue perceber que nós estamos alinhados à vontade de Deus. Todas as vezes que a igreja conseguiu impactar positivamente a sociedade durante a história, é porque ela fez isso. Ela entendeu que assim como Cristo, ela precisa ser crucificada, ela precisa estar em segundo lugar, em terceiro lugar, em benefício daquelas pessoas que precisam receber ajuda. Agora, voltando para a teologia perigosa que eu estava falando, muitas vezes ela subverte essa lógica e nós acabamos vendo entrar dentro da igreja essa cultura mundana, essa cultura do sucesso, do Deus que vai dar os seus sonhos a todo momento, sabe? Como se Deus fosse, como eu falei, esse amuleto. Isso é falso, isso é muito falso. Muitas vezes a gente vai ler na Bíblia pessoas que viveram vidas piedosas e não tiveram sucesso pessoal, não tiveram sucesso aos olhos humanos. E, veja só, não há nenhum problema em nós termos sucesso humano, né? Desde que esse sucesso ele não corrompa o nosso coração. Jesus nos alerta várias vezes a respeito do engano das riquezas. Não necessariamente contra as riquezas, mas contra o engano que elas podem produzir em nós. Muitas vezes o dinheiro, o excesso de dinheiro, faz com que a gente acabe tendo uma onipotência, né? A gente tem uma falsa sensação de que nós temos toda a nossa vida resolvida, nós acabamos confiando no Deus como dinheiro, ou melhor, no dinheiro como Deus, né? E acabamos negligenciando o verdadeiro Deus que nos salvou. Então, bom, a generosidade é justamente essa capacidade de visualizar as pessoas que estão ao nosso redor, acima dos bens, acima daquilo que é material, e viver uma vida que realmente mostre que isso é verdadeiro. Quando nós conseguimos fazer isso, sem dúvida nenhuma, a igreja consegue brilhar a luz de Cristo de maneira poderosa. As pessoas que precisam de recursos, as pessoas que precisam ser resgatadas, que precisam ser cuidadas, e certamente Deus é glorificado a partir dessa atitude. Inclusive, quando nós vivemos dessa maneira, a Bíblia diz que sim, existe uma bênção, existe uma graça que é derramada sobre nós, sobre essas pessoas que têm um coração generoso. E, bom, existem vários versículos que falam sobre isso. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, mas realmente o coração generoso, ele recebe bênçãos de Deus, porque ele não está pensando em si mesmo. Claro que se a gente estiver ajudando os outros pensando no nosso próprio benefício, então não é por aí, né? Como eu falei, isso já deixa de ser generosidade. Mas quando nós realmente estamos dispostos a negar o nosso próprio conforto, o nosso próprio bem-estar para servir e cuidar dos outros, Deus vê isso. E, biblicamente falando, ele promete que continuará derramando suas bênçãos através das suas mãos, da sua misericórdia, da sua graça. Obviamente, mais uma vez, não pensando no benefício, mas naturalmente nós recebemos. Tem uma frase que resume isso de maneira muito bem. Ela diz o seguinte: a generosidade só dá resultado para quem não pensa no resultado da generosidade. Se nós tivermos realmente um coração de fato entregue a Deus, desejoso de abençoar as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, mesmo que isso significa o sacrifício do nosso próprio eu, não tenha dúvida que Deus te recompensará no tempo devido. Mas, bom, o coração generoso nem está muito preocupado com isso. O coração generoso está preocupado em amar assim como Deus nos amou, em ser generoso assim como Deus foi e é generoso, em servir assim como Deus nos serviu, em cuidar assim como Deus cuidou e cuida de nós. E eu espero que nós, como igreja brasileira, possamos viver assim. Eu espero que, a partir dessa vivência, nós possamos, de alguma maneira, reconquistar a confiança das pessoas em relação à igreja. Infelizmente, a maior parte da população tem uma visão muito negativa a respeito da igreja evangélica brasileira, talvez porque nós nos importamos nos últimos tempos com coisas que não são uma prioridade para Deus. Nos preocupamos, talvez, com posição, fama, com influência, mas eu não tenho dúvida que existe uma verdadeira igreja que não se prostrou aos falsos deuses, a esses deuses que eu acabei de citar, da influência, da vaidade, do poder. E eu creio que essas igrejas elas podem transformar o Brasil. Elas já estão transformando, muitas vezes de maneira anônima, de maneira discreta, de maneira singela, mas estão poderosamente tocando e transformando pessoas. E eu pessoalmente quero fazer parte dessa comunidade que ainda acredita que é possível fazer a comunicação entre o céu e a terra e ser uma ponte para abençoar a vida das pessoas que precisam.
É isso, meus queridos. Agradeço aí pela presença de vocês, pelo seu view e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.